Olá! Então vamos começar nossa revisão de álgebra vetorial. São conceitos bastante simples, mas muito importantes para entendermos as ferramentas utilizadas em eletromagnetismo. Então nessa revisão de álgebra vetorial vamos começar com a definição ou as definições de o que são escalares e o que são vetores. O que é uma grandeza escalar? Escalar é uma grandeza, uma quantidade cujo valor pode ser representado por um número real. Então, por exemplo, a temperatura em um objeto ou certo ponto do espaço, a temperatura de 30 graus Celsius. A distância também pode ser considerada uma grandeza escalar, uma distância de 1 metro, de um ponto a outro do espaço. A área também pode ser escalar, 2 metros quadrados, por exemplo. O volume, 10 metros cúbicos. São todas grandezas que então são representadas por números reais. Tá? Por outro lado, nós temos os vetores. O que é vetor? Vetor é uma grandeza, uma quantidade cujo valor não possui só uma magnitude, mas também possui direção no espaço. E temos duas maneiras de representar vetores. Uma delas é colocando uma seta sobre a letra, a outra maneira é em negrito. Nos livros é possível utilizar negrito, mas aqui na nossa anotação nós vamos utilizar essa seta sobre os vetores. Exemplos de vetores. Força. A força que atua sobre um objeto, 10 newton, por exemplo. Mas precisamos aqui definir qual a direção. Então, já adiantando um pouco da nomenclatura para vocês, esse A chapéu é um vetor unitário e esse X subscrito indica a direção no espaço, a direção em que ele aponta no espaço. Então, vetores precisam de uma magnitude e uma direção. E, claro, também a unidade dessa grandeza. Velocidade. Velocidade também é um vetor. Velocidade, por exemplo, de 10 na direção a y metro por segundo. A aceleração. Aqui é um A. A aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado na direção a z. Então essa aceleração também é uma grandeza, também é um vetor, uma grandeza vetorial. Seguindo nessa linha de escalares e vetores, temos também a definição do que são campos escalares e campos vetoriais. O que é um campo escalar? O campo escalar é uma função que especifica uma grandeza escalar no espaço. Então aqui eu dei um exemplo de distribuição de temperatura em um objeto. Então digamos que eu tenha para cada ponto x, y, z desse objeto uma diferente temperatura. A descrição dessa temperatura, a função que descreve essa temperatura, é uma função escalar, é um campo escalar. Já trazendo o conceito de eletromagnetismo, o potencial elétrico em uma certa região do espaço também é uma função, é um campo escalar. E aqui eu trouxe um exemplo para tornar um pouco mais compreensível essa noção de campo escalar. Eu defini uma função φ de x e y, então a direção, o que seria o z aqui na verdade é a função φ, e o valor que ela assume para diferentes pontos do espaço. Então, por exemplo, no ponto x igual a 0, y igual a 0, o valor dessa função é 0. Para outros pontos do espaço, precisamos calcular quanto é essa função. E aqui então nós conseguimos obter esse plano, esse diagrama que mostra então o que seria uma função x mais y, visualizado na direção z. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos uma função de duas variáveis. Uma função de duas variáveis ainda nós podemos visualizar no espaço. Uma função de 3 variáveis, aí não tem mais como fazer um gráfico desse tipo. Teríamos que plotar um gráfico de cores ou algo assim. Tá? Mas enfim, nós vamos tratar desses assuntos, campos escalares e campos vetoriais, com bastante profundidade. Além dos campos escalares, então temos os campos vetoriais. O que é um campo vetorial? Campo vetorial é uma função que especifica uma grandeza vetorial no espaço.
Um exemplo simples no qual estamos imersos o tempo todo, campo gravitacional em uma região do espaço, campo gravitacional da Terra, por exemplo, pode ser definido em função de x, y e z. Em função de um determinado ponto do espaço, nós temos um campo de forças, chamado G. Também trazendo um exemplo de eletromagnetismo, a intensidade de campo elétrico também é um campo vetorial. Tá? Então, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético são campos vetoriais que nós vamos... campo elétrico e campo magnético nós vamos trabalhar em eletromagnetismo. Tá? Aqui tem um detalhe, vocês viram que tanto o campo escalar que eu mostrei antes quanto o campo vetorial de agora apresenta só a função de x, y e z. Nós também podemos ter a variável tempo associada a esses campos. Então, quando o campo não é dependente do tempo, ele é um campo estático, e quando o campo é dependente do tempo, ele é um campo dinâmico, ou variante no tempo. E aqui eu trouxe um exemplo do que é um campo vetorial. Uma função que tem um determinado valor x na direção a x mais y na direção a y. Então, para cada ponto do espaço tem um vetor. Por exemplo, no ponto x igual a 1, y igual a 0, o vetor f aqui, o campo vetorial, assume um valor 1 na direção a x. Aqui, por exemplo, no ponto 2 e 2, nesse ponto aqui, o vetor assume valor 2ax mais 2ay. Então, a combinação desses dois vetores já apresenta uma outra direção. Então, aqui tem um diagrama do que seria esse campo vetorial no espaço. Também vamos tratar de uma maneira aprofundada as relações entre campos escalares, campos vetoriais. Vocês vão ver relações bem interessantes nessa nossa revisão. Outra definição bem importante é a definição de vetor unitário. Já utilizado anteriormente, mas um vetor unitário nada mais é do que um vetor de comprimento 1 que aponta numa certa direção do espaço. E os vetores unitários são basicamente utilizados para definir as nossas bases dos sistemas de coordenadas. Então, por exemplo, o vetor unitário que aponta na direção do eixo x é o vetor que nós vamos chamar de AX chapéu. O vetor unitário na direção y é o AY chapéu. E aqui o vetor unitário na direção z, AZ chapéu. Então, esses são os vetores unitários. Qualquer grandeza vetorial no espaço é descrita com base em função desses vetores unitários. Então, por exemplo, um vetor qualquer pode ser uma força, pode ser uma velocidade, pode ser uma aceleração, mas um vetor que tem uma certa direção no espaço, que eu vou chamar aqui de vetor A, esse vetor vai apresentar componentes ao longo dos eixos x, y e z. Essas componentes do vetor serão descritas como função desses vetores unitários. Então, por exemplo, o vetor A vai ser escrito como uma componente. As componentes vão ser essas letras maiúsculas com o subscrito indicando a direção. Então, a componente é AX na direção do vetor unitário AX, mais uma componente AY na direção do vetor unitário AY, mais uma componente AZ na direção do vetor unitário AZ. Então, qualquer vetor descrito no espaço vai ser uma combinação linear de componentes multiplicadas por vetores unitários. Mas digamos que eu não esteja interessado só nesses vetores unitários que formam a base, mas que eu queira saber qual o vetor unitário ou qual o vetor de comprimento 1 na direção do vetor A. Então, o vetor de comprimento 1 na direção A é o quê? Ele é o valor do vetor A, é o próprio vetor A dividido pelo seu módulo. Em breve, quando começarmos o estudo de campos elétricos estáticos e precisarmos da definição do vetor unitário para definir a direção da força do campo elétrico, nós precisamos dessa definição aqui. Então, o vetor A está definido aqui.
Quem é o módulo do vetor A? O módulo do vetor A é o quê? Ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor. Então essa parcela aqui do denominador é a definição do módulo de um vetor. Então, módulo do vetor, só reescrevendo aqui, nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes desse vetor. Tá? Então assim nós conseguimos tanto definir o vetor unitário da base, quanto um vetor unitário que aponta na direção de outro vetor. Um exemplo disso, talvez fique mais fácil a partir de um exemplo numérico. Então, dado o vetor A igual a menos 2ax mais 2ay mais az, encontre o vetor unitário ao longo de A. Então, a primeira coisa a se fazer é calcular o módulo desse vetor. Qual é o módulo desse vetor? É a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrem sempre que o módulo de um vetor é sempre um número positivo, ou zero. Então, nesse caso, o módulo de A é raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1, que é raiz de 9. Então, quem é o vetor unitário ao longo do vetor A? É menos 2, mais que igual a 3, né? Menos 2 sobre 3 na direção AX, mais 2 sobre 3 na direção AY, mais 1 terço na direção AZ. Eu tenho dúvida se esse é realmente um vetor unitário. Como eu posso fazer para confirmar isso? Calculando o módulo desse vetor. Então vamos lá. Calculando o módulo desse vetor unitário, temos que ter o valor 1. Então, raiz quadrada menos 2 terços ao quadrado mais 2 terços ao quadrado mais 1 terço ao quadrado. Quanto é isso? Raiz quadrada de 4 nonos mais 4 nonos mais 1 nono. Então, raiz quadrada de 9 nonos, que é 1. Então, aqui nós temos a confirmação de que esse é realmente um vetor unitário e que aponta na direção do vetor A. Então, essa definição do vetor unitário é bastante simples, mas prestem atenção porque pode causar alguma confusão. Tá? Outras duas definições muito importantes são as definições de vetor posição e vetor distância. Essas definições são atribuídas a uma grandeza física que está relacionada então a distâncias no espaço. Tá? De que forma nós podemos definir um vetor posição dada a localização de um ponto qualquer? Então, dado um ponto P, uma posição x, y e z do espaço, lembrem sempre que pontos são caracterizados por suas coordenadas e vetores são caracterizados por suas componentes. Então, dado esse ponto P no espaço, qual é o vetor posição? O vetor posição é o vetor que liga a origem O até o ponto P. Então, esse RP será o vetor posição do ponto P no espaço. De que forma definimos esse vetor RP? Em função dos vetores unitários, aqueles que já foram vistos antes. Então,
RP é x na direção AX. Então, se descrevermos esse vetor como suas componentes, ele vai ter uma certa componente x, uma componente y e uma componente z. Então, essa é a definição desse vetor posição P no espaço. Eu vou colocar aqui um subscrito xp, yp e zp para definir, então, que essa posição está associada ao ponto P. Então, a definição é muito simples. O vetor posição é o vetor que liga a origem até a posição que nós queremos avaliar, estudar no espaço. E se nós tivermos outro vetor posição, por exemplo, um vetor que aponta da origem até o ponto Q, que eu vou chamar de xq, yq, zq. Teremos a definição de um outro vetor, que vamos chamar de rq, e que é definido de uma maneira muito parecida. Então, teremos o vetor posição Q, xq ax mais yq AY mais ZQ AZ. E a partir da definição de dois vetores posição, nós podemos definir o que é um vetor distância. Então, as duas definições elas estão próximas, estão amarradas, né? O que é o vetor distância? É o vetor que liga dois pontos. Então, o R que liga P até Q é o vetor distância RPQ. Quem é o vetor distância ou como ele é definido em função dos vetores anteriores? Se vocês analisarem, já antecipando aqui uma operação, se vocês analisarem quem é RQ, ele é a soma do RP mais o RPQ. Então, se RQ é a soma de RP mais RPQ, isolando esse RPQ, nós temos RQ menos RP. E é exatamente essa definição do vetor distância. Nós subtraímos componente a componente desse vetor e temos o resultado final. Então, RQ menos RP, nós temos XQ menos XP direção a X, mais YQ menos YP na direção a Y, mais ZQ menos ZP direção a Z. Então, com isso, nós temos o vetor distância que liga P até Q. E aqui nós temos os vetores posição. Com isso, então, nós temos outra definição que é relativamente simples, mas que vai ser muito importante em eletromagnetismo, definindo posições e distâncias no espaço e atribuindo a isso grandezas vetoriais. Um exemplo desse cálculo de vetor posição e vetor distância. Dados dois pontos P e Q no espaço, calcule o vetor posição RP, o vetor distância de P até Q, a distância, vejam, vetor distância é vetor, a distância escalar, e por fim um vetor paralelo a PQ com magnitude 10. Então, começando com a letra A. Qual o vetor posição RP? Aqui não tem segredo, né? O vetor RP tem uma componente 0 na direção X, mais uma componente 1 na direção Y, então é 1AY mais 4AZ. Qual o vetor distância de P até Q? Vetor distância de P até Q é simplesmente menos 3
menos 0 na direção a x, mais 5 menos 1 na direção a y, mais 4 menos 4 na direção a z. Então, o vetor distância de P até Q é menos 3ax mais 4ay. E a componente z é 0. Qual a distância entre P e Q? Se nós soubermos qual o vetor distância, a distância nada mais é do que o módulo do RPQ. Então, RPQ módulo é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a distância de P até Q é raiz quadrada de 9 mais 16, que é raiz quadrada de 25, que é 5. Então, com isso, nós temos a distância entre P e Q. E, por fim, o vetor paralelo a P e Q com magnitude 10. Nós sabemos quem é o vetor distância. Se nós soubermos o seu vetor unitário, nós temos um vetor de comprimento 1. Multiplicando isso por 10, nós temos um vetor PQ com magnitude 10, na mesma ou paralelo. Na verdade, são duas soluções possíveis. Nós podemos multiplicar por menos 10 ou por mais 10, que nós temos das duas formas vetores paralelos. Então, nesse caso, nós precisamos, eu vou chamar aqui de um vetor A. É o número 10, ou menos 10, multiplicado pelo vetor distância, que é RPQ dividido pelo seu módulo. Então, aqui nós temos um vetor unitário e aqui multiplicado por 10. Então, quem é esse vetor? 10 vezes menos 3ax mais 4ay dividido por 5. Então, aqui fica 2. Um vetor de comprimento 10. Nessa direção é menos 6ax mais 8ay. Vocês têm dúvida se essa resposta está correta? Basta calcular o módulo de A. Vocês vão ver. Menos 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Então, vocês conferem que esse vetor tem realmente o comprimento 10. Então, essas são definições bem simples, mas acredito que são bem importantes para nós começarmos essa nossa revisão de álgebra.